cada um. Porém, estou convicto daquilo que eu vim fazer aqui no Congresso Nacional, que é defender, acima de tudo, a família e a família que está na Bíblia Sagrada, que para mim a maior lei é a lei das leis. Muito obrigado, presidente. Quero passar a palavra agora para o deputado Jair Bolsonaro. Me permite, eu queria perguntar se o Tony Reis faz xixi. Faz. Nós não temos cloaca. Quando Vossa Senhoria vai ao banheiro, vai no banheiro dos homens ou das mulheres? É por aí, eu sei que vai no dos homens. Eu sei. Tá ok? Não tenho dúvida disso. Eu quero entrar, primeiro saudando a mesa, meu amigo Marco Feliciano, meu bom pastor aí, Silas Malafaia, responsável pelo meu casamento religioso, que minha esposa é da igreja dele, fato que muito me orgulha. E pode ter certeza que eu estou no segundo casamento, na terceira não, estou no segundo. Olha, que fosse a quinta, todos teriam sido com mulheres. Não com homens. Tá ok? Então, quando eu falo em banheiro, tá, eu quero entrar no outro viés aqui. Deixem as crianças em paz. Como eu entrei nessa vida de debate com Vossa Senhoria? Quando em novembro de 2010, andando aqui nos corredores da comissão, eu olhei para dentro de uma sala e perguntei para um segurança da Polícia Legislativa: por acaso vai haver alguma parada gay na Câmara? Essa pergunta que eu fiz para ele. E depois, dado a maneira como vocês estavam se vestindo, tá ok? E que era típico de uma parada gay. Mas eu fui atrás, tive acesso à fita e onde foi descoberto, então, o conhecido kit gay. Tá ok? E mais ainda, né? Esse evento, essa audiência pública, tinha um nome: Nono Seminário LGBT Infantil. Deixem as crianças em paz. Assim como Vossa Senhoria vai no banheiro dos homens ali fora, tá ok? E não tem nada demais, Vossa Senhoria, tendo a divisória ou não, ocupar eu, o mictório do meu lado, nada demais. Talvez você se importe, eu não. Até porque, brincando ou não, há poucos momentos lá fora me chamou de sogro. Que desperdício! Levanta aí, levanta aí, levanta aí, levanta aí. Levanta aí, levanta aí, levanta aí. Olha só, olha que desperdício. Desperdício. Mas vamos lá. Para concluir. Vamos lá. Não, tá bom. Nós estamos para derrubar aqui, graças... Derrubar não, votar. Graças ao Eduardo Cunha, que se fosse o outro do PT, estaria arquivado já, né? Projetos de decreto legislativo de vários parlamentares, entre eles do Feliciano, outro meu, também do Anderson, entre tantos, para nós derrubarmos esse parecer de um conselho vinculado ao lixo conhecido como Secretaria de Direitos Humanos, que bota na Constituição isso daí. Ou seja, o menino pode ir no banheiro ou no vestiário das meninas, caso ele se sinta menina. E vamos lá, para concluir aqui, senhor presidente. Tem um vídeo num programa do Jô Soares, um tal de Luiz Motti. Ele é o cara que faz as pesquisas, ele é o dono dos números. Inclusive, ele relata, além de outras coisas, que ele já teve relações homoafetivas com mais de 500 meninões. Perguntado para ele o que ele achava dos casais héteros, ele respondeu: eu amo os casais héteros, quero mais que eles gerem filhos, transformem em homossexuais para nos satisfazer. Aí, meus senhores, vê a história, não estou vinculando o homossexual diretamente com isso, porque vale para todo mundo, infelizmente. Vê a história de um estímulo escancarado por parte do movimento LGBT para a pedofilia. E o que é de mais importante no homem e na mulher, não é quando ele se casa não, pastor Silas Malafaia, me permite, ele se transforma quando tem um filho. Aquele filho passa a ser a coisa mais importante da vida dele. Ele dá vida pelo teu filho, o homem ou a mãe dá vida pelo seu filho. E quando ele adquire um comportamento desse, porventura estimulado pela escola, você acaba com a família deste casal. Que eu nunca vi festa de debutantes de casais homossexuais.
ou de filhos gays. Nunca vi. Eu nunca vi. Então, a questão da instituição da família tem que ser preservada a qualquer preço. Parabéns ao Anderson pelo projeto, a comissão especial que trata desse assunto, que nós temos que dar uma garantia mínima para a existência da família, que ela estruturada é lucrativa para a sociedade. Agora, no meu entender, num projeto de poder do PT, que vem de cima para baixo isso daí, quer, ao desgastar esses valores familiares, ajudar, com toda certeza, tá, a nos transformarmos num bando e fica muito mais fácil para impor a sua vontade autoritária, como nós temos visto ao longo dos tempos, nos projetos, nas propostas e nas relações deste governo com outros países. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra agora o deputado Pastor Franklin. Presidente, senhores e senhores deputados, aqui o pastor Silas, é um prazer recebê-lo aqui, como também um prazer receber o Tony Reis, que vem e faz a sua manifestação de forma bem, vamos dizer assim, cordial, em estar aqui presente conosco. E a minha observação é a seguinte: nós observamos que o movimento LGBT, ele está muito relacionado à marcha gay, obviamente, à marcha da maconha, à marcha das vadias, eles sempre se interagem ali. E eu observo que é como se fosse simplesmente um movimento revolucionário do contra. Do contra, porque são pessoas que, em sua minoria, encontram dificuldades de promover os seus desejos, as suas vontades, e naquela minoria se reúnem para fazer vários protestos, para tomar várias atitudes que contradizem a natureza. E eu não vou me prolongar muito, mas eu só quero deixar aqui um pensamento. Existem fenômenos da natureza, dentre eles o arco-íris é um fenômeno da natureza, né? Temos como a água nasce dentro do coco, se cria dentro do coco, né? No caso da água do coco, como os ossos se criam no ventre de uma mulher. Isso é um fenômeno da natureza. E existem também catástrofes da natureza. Terremotos, maremotos, furacões. O que diferencia o fenômeno e a catástrofe? O rastro que ele vai deixar. O fenômeno, como eu citei, da mulher que nasce os ossos no ventre da criança, gera uma criança, forma uma família e forma todos nós, porque até você foi formado de um casal, no mínimo hétero, naquele momento. E isso é um fenômeno. E a catástrofe? A catástrofe deixa um rastro absurdo. E eu te pergunto, que rastro vai deixar esse movimento para futuros? Como nós vamos ter o crescimento da família natural dessa forma? Se sabemos que o movimento, que os homossexuais, pelo que nós assistimos ontem, são vários deles, e pelas pesquisas apresentadas pelo próprio pastor Silas aí, vários deles vêm de distúrbios, de problemas da vida. Então nós teremos um futuro de pessoas construídas através de distúrbios da vida. Então, essa é a minha indagação. E essa é a minha posição. Eu acredito piamente que esse projeto homossexual vai trazer muito mais para o nosso país e para o nosso mundo atual uma catástrofe familiar. Esse é o meu pensamento. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Pastor Franklin, que muito bem representa o estado de Sergipe. Correto? Não errei. Minas Gerais. Desculpa, Franklin. Nós vamos passar agora as respostas, mas antes nós queremos dizer que esta audiência pública está sendo transmitida pelo portal E-Democracia, pelo link do portal da Câmara dos Deputados Federais e ainda pelo site verdadegospel.com, e nós temos pelo E-Democracia algumas perguntas. O vice-presidente vai fazer as perguntas e logo daremos aí 5 minutos, se possível, sei que são muitas perguntas. Senhor presidente, para cada um se expor e responder as perguntas feitas até agora. Nós temos ainda 12 deputados inscritos, dos quais nós vamos fazer mais 2 blocos de 6,
assim a gente abre para os sim. Posso ler a relação para não ficar dúvidas pela sequência. Agora, próximo orador inscrito, deputado Evandro Roman, Anderson Abdon, Alan Rick, Fábio Souza, Érica Cocai, Lúcio Moschini, Eros Biondini, Eduardo Bolsonaro, delegado Éder Mauro, Flavinho e professor Vitório Galli. Essa é a ordem que foi passada aí por vocês de inscrição, ok? Pergunta do Democracia? Sim. Sim, apenas por sugestão, após a pergunta do colega, eu sugeria que fossem ouvidos todos os deputados, como muitas das perguntas, elas se coincidem, no final os palestrantes se manifestariam. Eu gostaria, eu não quero, acho que a sugestão é válida, os oradores estão aqui, em respeito aos nossos convidados, eu submeto a consulta de ambos e também dos deputados, logicamente. Porque senão eles vão ter, por bloco, ter que repetir várias respostas ao mesmo tempo. Mesma coisa. Aqui alguns deputados só querem fazer considerações. E nós estamos indo votando toda hora. Ok. Se quer bloco por bloco, deputada Érica, a gente até tenta. Eu acho que se for num consenso, a gente poderia fazer. Se querem por blocos, nós ainda teremos 2 blocos de 6. Assim, 2 blocos de 6, tá bom? Eu acho que nós temos que respeitar os oradores, o Tony precisa falar e tem direito de falar, mas eu só quero lembrar ao senhor, presidente, nós estamos em votação nominal toda hora, e às vezes prejudica a gente prestar atenção nas respostas. Então, talvez a sugestão chegar num denominador comum... Então, eu como presidente, vou fazer o seguinte para agradar a todos, depois nós fazemos um bloco só com os 12, e assim a gente termina. Vamos ouvir essa agora, e depois num bloco só com 12, eu fico no meio termo e agrado todo mundo. Aí a gente dá mais tempo para eles responderem, ok? Pergunta do Democracia. Peço a atenção dos debatedores. Renan Rodrigues de Maceió. Gostaria de fazer uma pergunta tanto para o pastor Silas como para o Tony. Quero saber se a família homem e mulher é um conceito bíblico ou é histórico. Segunda pergunta, Renato de Brasília. Gostaria de fazer uma pergunta para o Tony Reis. Gostaria de saber o que ele acha das declarações de Marta Suplicy, Luiz Motti e Michel Foucault, afirmando que é possível mudar o desejo sexual homossexual para heterossexual e vice-versa. E a última pergunta, dirigida ao Tony Reis. Luan Santos, de São Paulo, pergunta, Tony. Quantos casamentos foram feitos após a iniciativa do STF e do CNJ, até hoje no Brasil? Ok, nós passamos a esse bloco 5 minutos para cada um, para a gente depois, no último, depois de 12, ser mais extenso. Eu só gostaria de... Eu realmente não tenho essa oratória do pastor Malafaia, eu falo de uma forma mais moderada, assim... Você fala de uma forma... Tá bacana. Obrigado, Bolsonaro. Primeiro, eu acho muito importante, pessoal, eu acho essa discussão, eu concordo plenamente que o Congresso Nacional tem que tomar as decisões. Se o Congresso Nacional não tomar a decisão, o STF vai tomar. É muito importante que se votem aqui. O que aconteceu? Eu estive aqui, nesse mesmo local, do outro lado, discutindo a questão da união estável entre pessoas do mesmo sexo, em 95. Foi um debate muito interessante, inclusive teve uma pergunta da época, o Cavalcante, que foi depois presidente, fez uma pergunta que ele falava assim, quem que era a mulher e quem era o marido, entre mim e o David. Daí eu até respondi de forma muito tranquila. Nós estávamos aqui discutindo cidadania e não a minha vida privada. Então, foram 20 anos e o parlamento não se pronunciou, não votou. Então, o STF, que eu respeito muito, é um poder da nossa República, ele garante os nossos direitos por omissão deste Congresso Nacional, tanto Câmara Federal como Senado. Então, o STF não legislou, ele simplesmente por omissão. Então, é importante que se diga. E para um Estado funcionar, precisa ter executivo, legislativo, judiciário e o poder fiscalizador, que é o Ministério Público. Sobre a questão da psicologia aqui falada,
a resolução 01/99. Estou falando enquanto movimento LGBT e não enquanto Conselho Federal de Psicologia. Qualquer gay, lésbica, pessoas trans, bissexuais, qualquer pessoa, inclusive eu recomendo, pode sim buscar ajuda para sintonizar a sua sexualidade, para se achar na vida. Então, ele não proíbe em nenhum momento que o psicólogo, a psicóloga, ele proíbe sim patologizar. Isso, e o pastor, que também é psicólogo, sabe disso. Mas a questão da ajuda, de procurar, qualquer psicólogo pode procurar. Sobre a questão de metendo pau. E aí, ipsis literis, que o pastor chegou e dessa forma. Metendo-lhe o pau, e ele pegando de uma forma, daquela forma. Vamos descer-lhe o pau, cacete, na parada gay. No dia seguinte, os gays, indo de mão dada na Avenida Paulista, o pessoal desceu-lhe o porrete nos gays. É nesse sentido. Por favor, vamos ouvir atentamente. Ele poderia não estar falando, mas aquilo justificou a violência contra a nossa comunidade. Desculpa, é o que nós discutimos. Aí as perguntas aqui dos deputados. Deputado Eliseu Dionísio comentou aqui a ditadura do judiciário. Então eu já respondi, o STF simplesmente, por omissão desta casa, ele foi lá e legislou segundo o artigo 5º, que fala: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Isso é cláusulas pétreas. E isso é importante. A questão da marcha das vadias, que aconteceu no Rio de Janeiro, e aí sim, eu reprovo, eu não faria isso, nosso movimento, a ABGLT e todas as redes, de quebrar uma santa e fazer aquela performance, que aquilo sim foi deplorável. Eu acho que aquilo, realmente, vocês têm, todos os cristãos e cristãs desse país têm a nossa solidariedade, que eu acho que a gente, para ter respeito, a gente precisa respeitar para ser respeitado. Aquilo realmente do Rio de Janeiro, que não é o caso da parada de São Paulo, que é bem diferente. Deputado Mauri Pereira, do Rio Grande do Sul. Brigas, eu acho que ele não deve brigar. E é nesse sentido que o deputado Jair Bolsonaro e seu filho, que a gente realmente não precisa brigar. A gente tem que amar o próximo, sabe? E isso é importante. Nós temos que amar o próximo. A gente não tem que ficar brigando. E é nesse sentido, Bolsonaro, que nós não temos que brigar. A gente tem que amar o próximo. E se o próximo for bonito, a gente ama mais ainda. Deputado Carimbão, eu também sou cristão. Sou cristão, estudei, sou mestre em filosofia, gosto de discutir. E eu concordo plenamente que nós temos que respeitar. Nós vivemos num país que nós temos 90% das pessoas são cristãs, mas a legislação tem que ser laica. E aí tem pessoas, nós não temos que legislar só para a maioria. Então tem que reconhecer. Hoje nós já estamos reconhecidos pelo Supremo Tribunal a união estável. E nós estamos construindo as nossas famílias. Eu acho isso super importante. Daí respondendo uma das perguntas. Hoje nós temos 5.000 famílias homoafetivas. Foram reconhecidas. Inclusive no Rio de Janeiro, mês que vem, nós teremos um casamento coletivo de 300 casais. E isso está se repercutindo em todos os estados, inclusive Alagoas. E eu acho que é importante, eu acho que as pessoas, é muito melhor, e aí é minha opinião, é muito melhor a pessoa ser feliz, ser um cidadão, uma cidadã, viver a sua individualidade, a sua privacidade, e ter os direitos reconhecidos. É isso que nós queremos. E eu não conheço nenhum gay, nenhuma lésbica, nenhuma pessoa trans que bate na porta, vai na televisão falando: olha, por favor, virem gays, virem lésbicas. Que ninguém vira, pastor Silas Malafaia. As pessoas são. Sobre a questão Jair Bolsonaro.
Deputado Jair Bolsonaro. Só para concluir, Tony. Sim, vamos concluindo, e eu acho que é importante. Mas eu quero responder as 3 perguntas. A questão, também, a BGLT tem no seu artigo lá, nós somos totalmente a questão do crime. A pedofilia, para mim, e eu tenho 3 filhos. Eu e meu marido, nós temos 3 filhos. Ai de um dia, de um adulto tocar na minha filha ou nos meus 2 filhos. Isso, para mim, é crime. E isso, sim, é crime hediondo. Então, a pedofilia não deve ser misturada em nenhum momento como orientação sexual ou possível, isso é desvio de conduta, tá certo? Com relação ao kit gay, que eu acho que é importante, eu acho que nós estamos no debate aqui, foi um material que foi juntado um material do Departamento Nacional da STAIDS, que era para travestis e prostitutas, e foi colocado como kit gay. Não era aquilo. São 6 vídeos super tranquilos e um guia que não tinha absolutamente nada de incentivo à questão da pessoa ser gay, até porque ninguém ensina a ninguém a ser gay, a ninguém a ser hétero. E isso é importante que se diga, pessoal. Até hoje, as pessoas tentam discutir o que causa a homossexualidade, mas ninguém veio me dizer o que causa a heterossexualidade. Eu desafio a dizer quem causa a heterossexualidade. E aí, se falar, se é normal, eu vou falar também que é a minha natureza. Deputado Pastor Franklin de Minas Gerais. Eu também sou contra as catástrofes, eu sou contra os tsunamis, sou contra eu acho que isso não mas isso, com certeza, a comunidade LGBT e a comunidade de direitos humanos desse país, ela prega o respeito. Nem aceitação nós queremos, nem aceitação. Porque aceitar é muito difícil. A gente sabe, nós sabemos aqui, nesse momento, essas saraivadas, 27 pastores aqui, ou pessoas de denominações, sabe, as diferenças que existem. Tem um que não aceita o outro. Aqui estão unidos porque nesse momento é um momento de união e a gente tranquilo debatendo. O que nós queremos é respeitar, nós precisamos viver numa sociedade de harmonia, em que as pessoas sejam felizes. E que as pessoas, se tiver uma pessoa que despintou, que pegou e está provocando a violência, isso nós temos que denunciar, e isso nós temos um Código Penal, e nós temos um Código Civil, e a gente tem que processar, seja pastor ou seja militante LGBT. Da democracia, a questão do conceito de família. Pessoal, para mim, família, eu já falei na minha palestra e vou repetir. Família, eu gosto do conceito do alemão, que fez um estudo, que hoje nós temos 196 tipos de família no mundo ocidental. E ele fala, um grupo social especial caracterizado por intimidade e por relações intergeracionais, onde haja responsabilidade, amor e afeto. Para mim, isso é família, e independe da genitália. A questão da pergunta que foi feito, eu não lembro o nome da pessoa, pastor de Brasília. Renato. A questão de mudar ou não mudar. Pessoal, a sexualidade para mim, Silas, eu falo isso como sexólogo. Como sexólogo. Sério? Olhando nos teus olhos. Tá bem? A sexualidade, pastor, ela é um oceano. Isso, Freud, você deve ter ido em algumas aulas da psicanálise, e o Freud coloca, nós nascemos potencialmente, isso não estou eu, não é o Tony Reis que está falando, é o Freud. Nós temos possibilidades. Sexualidade é um oceano. Se você vai fazer dela um aquário, problema seu. Se você vai fazer dela um riacho, problema seu. Tudo me pode. Algumas coisas me convêm. Tá certo? E eu tenho que ser respeitado pela escolha. Inclusive no México agora, eles estão adotando. Porque nós falamos orientação sexual, é para onde vai a tua libido. E aí vou concluindo. Nós aqui no Brasil, a gente justifica para onde vai a tua pulsão. Vamos ser objetivo nas respostas, para a gente poder ganhar tempo, vou porque concluir, já estourou o tempo. Vou concluir. E aí, a questão, as pessoas podem
Eu, assim, ontem na audiência eu vim beijar minha querida amiga Marisa Lobo, que vai jantar um dia desse lá com a minha família, falando, pessoal, se o cara fala que é ex-gay, o meu marido é ex-hétero. Eu quero, porque ex-hétero nesse país está sendo discriminado. Vamos discutir os ex-héteros. Então, nesse sentido, exatamente. Não, é ex-hétero, mas ele já, meu marido foi 10 anos casado com uma mulher, então ele tinha pênis vagina, era hétero. Então, é ex-hétero, ex-hétero. Tony, quem é o marido, quem é a esposa de vocês aí? Quem é o marido, quem é a esposa? Ó, depois vamos tomar um chopp e eu vou te contar. E aí, Luan, hoje nós temos 5 mil Tony, para concluir, eu quero pedir, a gente até agora conseguiu levar essa audiência pública com tranquilidade, então, vamos continuar assim. Senhor presidente, eu sugeri que todos fizessem a pergunta e eles respondem. Questão de ordem, perfeito. Senhor presidente, questão de ordem. Eu só quero tirar uma dúvida, que eu quero crer que isso não esteja acontecendo. Como eu imagino que todos os colegas aqui estão gostando dos estão gostando desse debate, como aconteceu o debate de ontem. E eu, particularmente, eu quero essa fita, eu quero essa gravação, para que a gente possa até mostrar no nosso estado os debates que estão tendo aqui. Perfeito. Só que, infelizmente, a informação que eu tive é que a comissão de ontem não foi gravada. Eu espero que essa está sendo gravada. Peço. A gente vai solicitar isso. A palavra ao deputado Sóstenes. Atendendo à questão de ordem, Vossa Excelência, como presidente, eu tive todo o cuidado de ontem estar na TV Câmara, tudo está sendo gravado, está sendo transmitido pelo portal da Câmara, está vendo ali online o deputado. Nós temos toda a gravação disponibilizada, inclusive, se fosse possível, eles iam dividir na tela da televisão. Houve dessa presidência toda a cautela quanto a isso, deputado. Com certeza será disponibilizado a Vossa Excelência. Com a palavra, o deputado Silas. Senhor presidente. Sou eu. Senhor presidente. O pastor Silas Malafaia. Senhor presidente, eu queria pedir a cooperação. Eu volto a sugerir, você viu que o senhor Tony, o senhor Silas, se eles forem responder o primeiro bloco, eles vão se estender nas perguntas, e os outros colegas deputados que vão se manifestar, e alguns farão perguntas, vão ser perguntas que eles já estão respondendo, que era bom que todos falassem, e depois eles se manifestavam no final. Mas é isso que nós vamos fazer, porque eu tive que me ausentar, e o deputado Sóstenes está me passando aqui, que ficou um acordo, que vão fazer todas as perguntas e depois eles vão responder. Sendo que a gente vai encerrar esse bloco dessa segunda rodada, tá ok? E logo em seguida a gente retoma desse novo formato. Tony, deixa eu responder a você, eu já falei. Olha nos meus olhos. Isso, eu já falei para você que o desespero de muita gente do ativismo gay é que eles gostariam que eu trouxesse a Bíblia para me chamar de fundamentalista, de religioso, de retrógrado. Então vou te dar uma informação científica para você. A criança, quando nasce, tem uma predisposição para herdar características psicológicas do sexo que veio. Isso aqui é ciência, não é teologia. A criança, quando nasce, pode anotar se quiser, pode pesquisar se desejar. A criança, quando nasce, ela tem uma predisposição para herdar características do sexo que veio. Isso aqui não é teologia, não é Bíblia, eu estou falando de ciência. Segundo, você cometeu um equívoco numa informação. Quando eu fui para a televisão e disse que a Igreja Católica tinha que baixar a burduna, baixar o pau, baixar o cacete, aqui não tem, tá? No ativismo gay, parece-me que existe uma coisa chamada figura de linguagem, porque eu não sei, um momentinho, eu não conheço a Igreja Católica bater em alguém. Tanto é que o juiz que julgou o caso não mandou nem arquivar, Tony. O juiz mandou extinguir o processo e deu uma aula de português e deu uma aula de liberdade de expressão. Agora, você fazer um vínculo que um camarada perto da Avenida Paulista sofreu uma violência, eu vou te dizer uma coisa com todo respeito a você. O movimento gay é expert em manipular números mentirosos. E vou provar para você. Por exemplo, vocês querem dizer que o Brasil é um país homofóbico, que é uma vergonha?
E aí vem com uma retumbância dizendo que nós não queremos que ninguém morra, não somos a favor de ninguém morrer. 250 e tantos homossexuais foram assassinados. A maioria foi briga de amor entre eles. Interessante. A maioria foi briga de amor entre eles, que entra na estatística como se fosse uma violência contra eles. Ok? E se a gente quer número, vocês têm que decidir o que vocês querem. Se vocês são 10% da população, então esse número não representa, estatisticamente, ele não é nada. Porque mais do que homossexuais, crianças são assassinadas. Mais do que homossexuais, mulheres são assassinadas por violência doméstica. Então esse número não é um número para criar essa cortina de fumaça, ok? Que vocês criaram, tá certo? E vou dizer aqui, Tony, vou falar porque eu não tenho medo e vou a qualquer instância. O governo Lula e Dilma deu mais de 40 milhões para o ativismo gay. Mais de 40 milhões de prata foram para organizações de vocês. Agora, escute, deixa eu ser humilde, vamos ser humildes, gente, para que tanto número? Agora, você falou que no Brasil, um terapeuta pode atender um homossexual. Está aqui em nosso meio Rosângela Justino, que foi caçada como psicóloga. Deixa eu te dizer uma coisa, Tony. Você sabia que o ativismo gay tentou caçar minha credencial 5 vezes no Conselho de Psicologia? E sabe por que não caçaram? Primeiro que são fracos demais, para começar a história. Tem que contratar advogado melhor porque é muito ruim. Segundo, eu não trabalho como psicólogo, eu sou pastor, Tony. Se você pegar, eu mando para você. Se você pegar as peças acusatórias do ativismo gay contra mim, é uma coisa... Porque o pastor Silas, é pastor ou é psicólogo? Eu não atendo ninguém. Então perderam 5 vezes no Ministério Público. Eles é que são os tolerantes. 5! Eu ganhei dele 5 vezes por denúncias de homofobia no Ministério Público. Eu ganhei dele 5 vezes no Ministério, no Conselho de Psicologia. Agora, Tony, olha o que estão fazendo. Olha o que estão fazendo. Esse governo que está aí, ok? Essa casa, senhores deputados, é com vocês. Essa casa, o Congresso Nacional aprovou a Lei 13.005, de 25 de 6 de 2014, e supriu, está suprido, identidade de gênero e orientação sexual. Está suprido. O que o ativismo gay está fazendo com o Ministério da Educação? Fazendo com que as crianças, escuta essa aqui, senhores, o jogo é muito violento. Não, eles não querem impor nada a ninguém, não. O ensino, a prefeitura, as prefeituras são responsáveis pelo ensino fundamental. Então, crianças de 0 a 10 anos vão aprender homossexualismo, porque vai entrar cartilha. Aí tem a ideologia de gênero, eu já aumentei o nível. A ideologia de gênero vem lá de Marx. O negócio é antigo. Destrói a família para que uma elite política possa tomar conta, porque a família é o último reduto de autoridade. Se destrói a família, se destrói o último reduto de autoridade, fica uma massa informe para ser manipulada por uma elite política. Esse aqui que é o jogo, senhores. O jogo é ideológico, é mais profundo do que vocês pensam. Tá? Eu desafiei em outra audiência e estou aqui botando aqui o desafio. Eu desafio o movimento gay a fazermos uma cartilha para as crianças sobre intolerância. Ok? Ok? Escute. Intolerância. Homossexuais, narigudo, orelhudo, baixinho, magrão, gordo, careca, evangélico, católico. Mas eles não querem. Eles não querem essa cartilha. Eles não querem isso e nunca toparam. Porque Magno Malta fez isso no Senado, desafiou de tudo que ela... Eles não querem. Eles querem sim. E outra, a criança, senhores, eu vou falar de ciência, Tony. Isso aqui para mim é uma das coisas que mais me dói. Essa covardia de querer ensinar homossexualismo à criança. Escute. A criança, ela não sabe diferenciar entre ordenança, sugestão e informação. A criança não sabe. O que é ordenança, o que é uma sugestão e o que é uma informação. Gente, isso é uma covardia. É os pais que têm que ensinar. Agora, se quisessem colocar
Ok? Olha, se o Ministério da Educação quisesse colocar, nós vamos ensinar ao ensino, como é que chama? O ensino médio. Adolescentes, gente de 15, 16, 17, 18 anos, eu poderia ser contra, mas entender. Agora, colocar cartilha na mão de criança, para ensinar isso, a criança recebe, ela não sabe diferenciar como um adulto o que é ordenança, o que é sugestão e o que é informação. Isso aqui é ciência que eu estou falando. Então, é um jogo covarde, ok? É um jogo covarde, é um jogo... Por isso que eu vou dizer, Tony, que eu falei no início. Quando eu encontro muita gente, pastor, o que é que o senhor tem a ver com cara? O senhor está contra o amor? O que é que o senhor tem a ver com beijo gay, bababá? Eu fico rindo e digo assim, a minha história não é com isso aí não, cada um faz do sexo o que quer. A minha história é a ideologia. A minha história é o jogo que quer ensinar. E digo para você aqui, amigo, homossexualismo é um comportamento, não é uma condição. Vocês querem ter, vocês lutam para ter status de raça. Ninguém pede para nascer negro, é negro. Ninguém pede para nascer moreno, é moreno. Ninguém pede para nascer branco, é branco. É condição, raça é condição. Homossexualismo é comportamental. Então, vocês querem esse status para infringir a sociedade. E outra, vou mostrar a nova canetada que querem. Preste atenção. O PPS, partido PPS, entrou na Procuradoria-Geral da República, escutem essa, pedindo que o Supremo Tribunal defina o que é homofobia. Olha o jogo. Olha o jogo. Para o Supremo definir, Tony, um projeto aqui nessa casa pode passar 30 anos. Aqui. O Supremo Tribunal Federal não tem poder, nem direito de legislar. O projeto pode passar aqui 30 anos. Não é da competência deles, é da competência daqui. E digo, o Estado é laico? Claro que é. O governo é laico? Claro que é. Estado é laico, é o governo. O povo não é laico. As pessoas que estão aqui representam o povo. A política não é laica. Vamos deixar de conversa fiada. O Estado é laico. A política não é laica. Sabe por quê? Aqui tem representante de anarquistas, aqui tem representante de comunista, aqui tem representante de socialista, de homossexuais, e é direito. E tem que ter, Tony. E tem que ter. Agora, essa conversa de Estado laico é para botar uma mordaça para que você não apresente a sua ideologia baseada em quaisquer níveis de princípio. E vou repetir o que eu falei. Por algum acaso Marx vale mais do que Jesus? Quer dizer que alguém chega aqui e defende a ideologia de Marx como conceito. E eu não posso defender a ideologia de Cristo, que é o paradigma do mundo ocidental. O paradigma do Ocidente é o modelo judaico-cristão. Agora, sabe o que eu vou dizer para vocês? Há um jogo para uma mudança do paradigma judaico-cristão para o modelo humanista-socialista. Aqui que está o jogo. A coisa é muito mais do que vocês pensam. A coisa vai muito mais além do que simplesmente a questão de alguém ser homossexual. Não que é problema de cada um, não estou aqui para impedir, que isso é só doido para pensar uma coisa dessa. A discussão é ideológica. É isso que os senhores deputados têm que entender. O que é que nós queremos para gerações futuras do nosso país? É isso aqui. O jogo é esse aqui. Olha o que eles estão fazendo. Vou repetir para quem não ouviu. Hoje não pode se comemorar Dia dos Pais e Dia das Mães. Tem que ser Dia do Cuidador. Isso é uma afronta, rapaz, a maioria. Isso é uma afronta à cultura. Isso é uma afronta à cultura. Que isso? Quer que eu dê às escolas? Quer que eu dê no Rio, é em São Paulo, é no Acre, é em Pernambuco, é na Bahia? Um monte de diretor. Não. Vamos fazer o Dia do Cuidador. O Dia do Cuidador. E a ficha da Polícia Federal? Genitor 1 e genitor 2. Genitor porcaria nenhuma. Na minha certidão é pai e mãe. Que papo é esse? É isso aí, senhores. Vem, o jogo vem de sapatinho, devagarzinho, para impor à sociedade o que a minoria quer em detrimento da maioria. Não, respeitar tem que ser respeitado. Não tenho dúvida nenhuma. E outra, senhores, eu gostaria de informar, Tony. Eu gostaria de informar
que um soco dado num hétero e um soco dado num homo tem o mesmo efeito para questões penais? O mesmo efeito. O mesmo efeito. O mesmo efeito. Um soco que dá. Xingar alguém, ou hétero ou homo, quem tá, por exemplo, Boechat me xingou. Então, tô lá na justiça contra ele. Acabou, é um direito meu. Ele me xinga e eu vou me defender. Xingou você? Vai lá se defender com todo o direito. Ok? Isso é democracia. Isto é um Estado democrático de direito que todo mundo é igual. Agora, vir proteger alguém por opção sexual, vamos devagar com a louça. Inaceitável. Retomando as discussões, vamos passar para o deputado Evandro Roman. Não, a Marisa foi a outra que foi caçada. Na ausência, o deputado Evandro, ele se inscreveu, eu acho que já se retirou por conta da votação no plenário, né? Então vamos pela ordem. André Abdon. Também não está presente. Alan Rick, pelo que eu vi, Alan também não está aqui, né? Deputado Fábio Souza, com a palavra. Muito bem. Finalmente, né? Finalmente. Cumprimento o deputado Anderson Ferreira, deputado Sóstenes, presidente autor do requerimento. Em nome dos senhores, cumprimento os demais parlamentares. Cumprimentar o Tony Reis, o ativista Tony Reis. Dizer a vossa senhoria que você tem o meu respeito, até porque se dispôs a vir participar de um debate democrático nessa casa, e isso merece de todos nós um reconhecimento. Cumprimentar o pastor Silas Malafaia, me conhece há muito tempo, eu o conheço há muito tempo, dispensa qualquer apresentação. Eu vou me ater, presidente, a 3 perguntas, até porque quando a gente vai ficando por último, os outros deputados já vão tendo feito as perguntas que a gente gostaria que fosse ser feito. Mas eu queria primeiro dizer, Tony, que eu fiquei muito feliz de ver você condenar o que aconteceu com a figura religiosa. Você agiu certo. Gostaria que condenasse mais ainda, porque houve sérios desrespeitos e sinais de intolerância religiosa na última marcha gay. Se você fizer isso, eu acho que seria algo muito construtivo, da mesma forma que o pastor Silas fez, quando ele disse que qualquer violência contra, seja evangélico, católico, fizer uma violência contra outra pessoa, essa pessoa tem que ser severamente punida, e eu gostaria que nós continuássemos com esse nível, porque isso é democracia, isso é importante para o Brasil. Mas eu vou fazer 2 perguntas para você. Primeiro, você disse, Tony, aqui, que não tem nada vindo de vocês, pelo menos foi o que eu entendi, querendo desconstruir aquilo que nós consideramos como família e etc e tal. Por que então no Plano Nacional de Direitos Humanos, eu não me lembro qual foi o número, que já tiveram 1 ou 2 ou 3 aí, 3, que chegou aqui na casa, que foi debatido no Brasil todo, trazendo direito, tinha uma expressão que me chamou muita atenção e me preocupou. Não estava ali dizendo proteção dos direitos homossexuais e por aí vai. Tinha uma expressão dizendo assim, desconstrução da heteronormatividade. Desconstrução da heteronormatividade. Eu queria que você me explicasse isso, porque é uma afronta a quem tem a heteronormatividade como vida, né? Eu queria que você me explicasse isso. Segundo, eu queria fazer um alerta aqui, que eu vou concordar com o deputado Eliseu, se eu não me engano foi ele que falou isso, sobre o peso das decisões do Supremo Tribunal Federal. Ninguém discorda que lá é a principal casa e é a última decisão em questão jurídica, mas veja bem, hoje vocês têm uma maioria no STF. Daqui um tempo, vocês têm uma maioria. Daqui um tempo, vocês podem não ter essa maioria. E aí, se o peso do que está escrito não for valorizado, isso pode pesar contra o grupo de vocês, contra qualquer outro grupo. Isso é uma observação que todo mundo tem que fazer no Brasil. Nós temos que valorizar o que está escrito no papel. Nós temos que valorizar o que está escrito aqui no projeto. Aí faz uma pergunta para você. Você falou assim que o STF não tomou o Congresso não tomou uma decisão, por isso que o STF foi chamado a tomar uma decisão, certo? Então eu faço uma pergunta. E se o Congresso tomar uma decisão contrária ao que vocês pensam, seria respeitado?
É uma pergunta. Bom, também vou fazer uma observação, quero aproveitar aqui essa parte, deputado Sócio, que é o presidente da comissão, fazer duas observações. De opinião minha. Nós estamos no parlamento, eu sou deputado, eu tenho direito de ter a minha ideologia política. Eu sou a favor do Estado mínimo. Eu tenho direito. Tem deputados aqui que é a favor do Estado máximo. Eu sou a favor do Estado mínimo. O Estado precisa parar de querer intrometer da forma que se cria criança, que pai e mãe criam criança no Brasil. Isso é direito de pai e mãe criar seus filhos. O pai e a mãe têm o direito de criar os seus filhos da forma que ele acha melhor. Lógico que se não fere, por exemplo, sentido de violência contra a própria criança. E aí quero louvar a atitude do Tony de condenar a pedofilia, porque pedofilia, eu tenho uma frase clara para mim, só é a favor da pedofilia quem é pedófilo, só não é contra a pedofilia quem é pedófilo. Então eu quero deixar bem claro que eu concordo com o Tony. Isso aí. Mas o Estado tem que parar de querer intrometer na criação dos filhos. E aí, eu vou terminar falando uma frase. Eu estou terminando, presidente. Eu sei que o meu tempo acabou, mas estou acabando. Uma frase do maior escritor francês, que não era evangélico e nem católico. Pelo menos da história que tem, ele era espírita, que é Victor Hugo. O escritor Victor Hugo tem uma frase interessante. Toda doutrina social que visa destruir a família é má. E para mais inaplicável, quando se decompõe uma sociedade, o que se acha como resíduo final não é o indivíduo, mas sim a família. Muito obrigado, senhor presidente. Quero agradecer ao deputado Fábio Souza e também dizer que a mesma tolerância que Vossa Excelência tem quando preside a Comissão de Ciência e Tecnologia, a gente está fazendo jus aqui, contribuindo também dessa mesma forma. Aqui eu estou como parlamentar, então eu posso ter mais desenvoltura. Obrigado, deputado. Com a palavra agora a deputada Érica Cocai. Senhor presidente, eu penso que desde o século XVII, que as relações familiares elas foram construídas a partir do amor e do afeto também. E que penso que para caracterizar uma família enquanto tal, é caracterizá-la enquanto centro de afeto e de proteção. Eu diria que uma família, ela se caracteriza por relações permanentes, relações que sejam visíveis e relações amorosas, afetivas. Isso é família. Existem inúmeros arranjos familiares que o projeto não contempla. O projeto contempla apenas um arranjo familiar. Isso significa jogar no limbo da não-família famílias que se construíram e que são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer ser humano. Para além disso, o projeto, ele considera a família de uma forma monolítica. E nós temos na nossa Constituição um artigo onde se diz que cabe ao Estado dar assistência à família através dos seus membros e criar os instrumentos necessários para coibir qualquer forma de violência. Nós temos violências que atingem as crianças, que atingem os idosos e as mulheres, que são violências que se dão no âmbito intrafamiliar. Essas violências precisam ser coibidas. E é preciso se considerar que existem mulheres que sofrem porque são mulheres no universo familiar. E crianças que sofrem porque são crianças no universo familiar. Então, portanto, nós defendemos a família. Agora, a família, existem diversos tipos de família. Todos eles precisam ser defendidos se estiverem presentes esses três aspectos. Portanto, excluir as famílias, não apenas as famílias homoafetivas, mas outros arranjos familiares, significa jogar estes arranjos familiares como objeto de um processo de discriminação que é extremamente doído, porque a comunidade LGBT sofre neste país porque é LGBT. Porque é LGBT. Óbvio que uma agressão a uma pessoa hétero ou a uma pessoa homoafetiva, ela tem uma potencialidade e deve ser considerada como agressão. Mas uma agressão que se soma a ela a condição de ódio porque é negro, de ódio porque é mulher, de ódio porque faz parte da comunidade LGBT, ela precisa ser banida, os crimes de ódio precisam ser banidos.
E os crimes de ódio muitas vezes são construídos com os discursos que buscam associar a comunidade LGBT com patologias, de dizer que a comunidade homossexual, ela existe porque é fruto da violência, é um trauma. Isso não corresponde ao avanço da ciência, nem ao avanço da própria lógica de direitos. Associar a homoafetividade, a homossexualidade com a pedofilia é uma agressão, porque 75% dos pedófilos são pedófilos de relações heterossexuais. São homens adultos que agridem e abusam de crianças meninas. Os dados estão aí para que nós possamos analisar. Então, tentar associar a comunidade LGBT à doença, a traumas ou a pedofilia, significa construir uma relação de ódio e de exclusão homofóbica para estas pessoas. Por isso eu vou encerrar, presidente, apenas dizendo que nós queremos construir uma cultura de paz. Uma cultura de paz significa encarar que todo ser humano pode exercer a sua humanidade. Não há quem possa exercer a sua humanidade se não pode expressar a sua afetividade. E existem homens que amam homens e mulheres que amam mulheres e sempre existiram. A homossexualidade sempre existiu, todos nós sabemos disso. E nem por isso a humanidade deixou de crescer ou de existir enquanto humanidade. Já foi encarada de várias formas. Precisam ser encaradas como fenômenos humanos e que precisam ser respeitados. Existem formas diferentes de amar, mas existe uma única humanidade. Então, portanto, se nós desumanizamos, impondo aos armários a trajetória e a vida de determinados segmentos da sociedade, que têm o direito de amar e o direito de ser, nós estamos nos acostumando a desumanizar os outros, e essa desumanização simbólica sempre vai preceder a desumanização literal. Se nós queremos construir uma sociedade sem violência, vamos respeitar o beijo, vamos respeitar o afeto, vamos respeitar as diversas formas de famílias. E é por isso que eu encerro parabenizando o Tony Reis pela grande vitória que teve. Porque teve uma vitória no STF, com o parecer da ministra Carmen Lúcia, que disse: tem-se o direito de adotar, tem-se o direito de adotar, de acolher. E dizia a ministra Carmen Lúcia: querem o quê? Os bancos do jardim, o relento, os abrigos com toda a sua crueldade, ou lares com afetividade, ou lares com amor, para que possam ser construídos. Por isso eu digo que enquanto nós não encararmos que há uma homofobia neste país que precisa ser combatida, e combatida na escola, a homofobia, o racismo, o sexismo, o machismo, tem que ser combatidos na escola, tem que ser combatidos na família, inclusive, para que nós possamos construir uma sociedade de paz e nós tenhamos uma sociedade que não se indigne com um beijo, porque a sociedade se indigna com o afeto, e que rechaça o afeto tende a naturalizar a violência. E o que nós queremos, em verdade, é que todos tenham o direito de amar, todos tenham o direito de ser, e que a comunidade LGBT seja respeitada na sua humanidade e na sua capacidade de amar e construir famílias. Quero agradecer a deputada Érica Cocai por estar hoje presente aqui nesta reunião, escutar atentamente. É importante que a Comissão Especial do Estatuto da Família tenha a participação de todos os parlamentares. A gente sente, às vezes, muitas ausências de alguns parlamentares que se auto-intitulam defensor da causa LGBT e muitas vezes nas reuniões da comissão não estão presentes para defender. Então, parabenizo a deputada Érica Cocai por estar presente, participando dessa audiência. Eu recebi aqui na mesa um ofício da liderança do PDT, do deputado, o qual faz parte o deputado Marco Rogério, sobre a questão do tempo de liderança que ele pediu, e dentro do regimento interno da Casa, no artigo 66, parágrafo 1º, permite que Vossa Excelência utilize o tempo. Eu agora queria fazer um pedido informal, para que Vossa Excelência utilizasse esse tempo com uma pergunta ou algo que fosse
da maneira mais rápida para que a gente pudesse aí, sucinto, para que a gente pudesse tocar essa reunião. Agradeço Vossa Excelência e serei sucinto. Aliás, não vou fazer nem ponderações. Vou direto ao texto de um projeto de lei que tramita nessa casa, o projeto de lei 5.002 de 2013. Uma das signatárias desse projeto, um dos autores desse projeto, está nessa comissão, a deputada Érica Cocai. O outro autor é o deputado Jean Willis. E com base no texto do projeto, quero fazer uma pergunta ao Tony e ao pastor Silas Malafaia. O artigo 1º desse projeto diz: toda pessoa tem direito, inciso 1, ao reconhecimento de sua identidade de gênero. O artigo 5º diz: com relação às pessoas que ainda não tenham 18 anos de idade, a solicitação do trâmite a que se refere o artigo 4º deverá ser efetuada através de seus representantes legais e com expressa conformidade de vontade da criança ou adolescente, levando em consideração os princípios de capacidade progressiva e interesse superior da criança, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. O parágrafo 1º diz: quando, por qualquer razão, seja negado ou seja possível obter o consentimento de algum dos representantes do adolescente, ele poderá recorrer à assistência da Defensoria Pública para autorização judicial, mediante procedimento sumaríssimo que deve levar em consideração os princípios de capacidade progressiva e interesse superior da criança. E o artigo 8º diz: toda pessoa maior de 18 anos poderá realizar intervenções cirúrgicas, totais ou parciais, de transexualização, inclusive as de modificação genital e ou tratamentos hormonais integrais, a fim de adequar o seu corpo à sua identidade de gênero autopercebida. O parágrafo 1º deste artigo diz: em todos os casos será requerido apenas o consentimento informado da pessoa adulta e capaz. E o 2º diz: no caso das pessoas que ainda não tenham 18 anos de idade, vigorarão os mesmos requisitos estabelecidos no artigo 5º para a obtenção do consentimento informado. Ou seja, a criança não precisa de autorização dos pais para fazer a cirurgia de mudança de sexo. Pergunto ao pastor Silas e ao Tony: qual a posição de vocês sobre esse projeto e a possibilidade da cirurgia de mudança de sexo para crianças e adolescentes, e quanto à possibilidade de mudança de nome de crianças e adolescentes? Obrigado, presidente. Presidente, se me permite... Com certeza. Se me permite, eu sou autora desse projeto, junto com o deputado... Presidente, mas o nome dela... Para os oradores. Eu queria pedir... Senhor presidente, vamos seguir a ordem. Eu queria. Eu já me comuniquei aqui com a deputada Érica Cocai. Ela falou que ia ser sucinta na sua resposta, claro, mas como o nome dela foi citado, é importante que a gente possa escutá-la. Mas o tempo, senhor presidente, eu serei bastante breve, mas eu agradeço, deputado Marco Rogério, esta pergunta, que ainda que não tenha sido dirigida a mim, foi dirigida aos palestrantes, mas que é um projeto de minha autoria. Primeiro o seguinte: a transexualidade, ela se expressa desde muito cedo. Então, e portanto... Criança! Portanto, as pessoas têm o direito de exercer a sua identidade de gênero. Há um processo, e é isso que eu queria explicar, há um processo transexualizador que é objeto de um protocolo do Ministério da Saúde. Isso é uma equipe multidisciplinar que tem endocrinologista, psiquiatra, assistente social, um cirurgião que atende as pessoas e que a partir daí faz o acompanhamento destas pessoas. Senhor presidente, vai virar gostaria debate. só de... Eu queria pedir aqui a compreensão para concluir, deputada Érica, para a gente não tumultuar. Então, portanto, o projeto ele visa assegurar aos adolescentes que não encontram respaldo na sua própria família a possibilidade de recorrer à defensoria para buscar uma ação judicial, para ter acesso aos processos transexualizadores que podem levar ou não à cirurgia. Aliás, ninguém chega no hospital e faz cirurgia de mudança de sexo. A deputada Érica. Um minuto, presidente. Gente, a deputada Érica já concluiu, e eu peço à deputada Érica, da mesma forma que ela ficou durante toda a reunião, que pudesse também ouvir as respostas, a participação de vários parlamentares aqui presentes. É um pedido que essa presidência faz a Vossa Excelência. Eu posso lhe garantir que não vai haver nenhum tipo de desrespeito
Até agora essa audiência pública foi feita de uma forma democrática e eu tenho certeza que esse espírito democrático continuará durante até Já houve a conclusão. desrespeito, mas eu vou retornar, presidente. Eu vou sair. Não, senhor presidente, e volto eu gostaria, assim, que pudesse estar aqui, porque eu não gosto de falar por trás, porque eu vou falar também desse projeto. Com a palavra, o deputado delegado Éder Mauro. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhor pastor Silas Malafaia, senhor professor Tony Reis, obrigado por você ter vindo. Nós ficamos muito felizes porque eu acho que exatamente a questão de amor, harmonia e tratar com respeito as pessoas é o que vale. Porque muitos aqui querem pregar que existe homofobia, que existe racismo, que existe aquilo, aquilo outro. Eu não vejo que o Brasil, que as famílias brasileiras vejam dessa forma. Vejo sim casos isolados daqueles que inclusive fazem de tudo para que isso seja criado nesse país, assim como a homofobia, a heterofobia e a questão do racismo. Fico feliz, senhor Tony, quando o senhor se posicionou, que o senhor foi contra aquela meia dúzia de pessoas que denegriram a imagem do movimento gay em São Paulo, que desrespeitaram toda uma religião e a fé de um povo brasileiro que acredita em um Deus, que desrespeitaram toda uma família brasileira. Fico feliz quando o senhor diz que foi de forma errada as cartilhas que querem ensinar os nossos filhos a serem homossexuais. Mas eu diria, senhor Tony Reis, poderia aguardar, senhora deputada, a senhora poderia aguardar, porque eu não gosto de falar pelas costas. Eu gostaria, senhor Tony Reis, de lhe dizer que assim como o senhor foi contra aquela meia dúzia que denegriu a imagem na avenida, contra as cartilhas que saíram de forma errada, eu tenho certeza que o seu posicionamento provavelmente será contra a esta aberração, a esta monstruosidade contra a família, que é esse projeto, que eu quero me dirigir aqui ao povo do Distrito Federal, que a deputada Érica Cocai faz parte, as famílias do Distrito Federal e as famílias do Rio de Janeiro, do deputado Jean Williams, que são os autores que falam tanto em amor, falam em igualdade, falam em respeito e colocam um projeto imundo desse para destruir a família, onde crianças, se os pais não quiserem que crianças de 1 a menos de 18 anos quiserem se submeter à cirurgia para trocar, para se mutilar, para trocar sexo, eles podem procurar a defensoria pública e com base na lei, se fosse passada, eles podem trocar de sexo. Isto é um desrespeito com a família que eu acho que qualquer cidadão, nem os homossexuais, que muitos deles são pais como você é, como muitos que eu conheço que trabalham comigo, que praticam esporte comigo, que são pais, e que alguns já se posicionaram, inclusive em vídeo, e que não concordam com esse tipo de coisa de destruição de família. Eu queria ouvir do senhor Tony Reis, se o senhor concorda com isso, assim como o senhor também eu gostaria de lhe perguntar, se quanto ao posicionamento do Dr. Luiz Monte e da senadora Marta Suplicy, da afirmação de que existem ex-gays. Eu gostaria de ouvir a sua resposta. E finalizar, para todos, para todas as famílias. A família é cláusula pétrea criada por Deus e que o homem não pode modificar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado delegado Éder Mauro, pela sua contribuição. O senhor que é um homem, um parlamentar que tem como norte do seu mandato defender a valorização da família brasileira. Obrigado. Só uma coisa que eu esqueci. E eu não sou evangélico, porque alguns acham que porque eu, como da bancada da segurança, defendo junto com os evangélicos, amigos aqui, que nós somamos para defender dessas aberrações, eu sou católico e não praticante. A minha esposa é evangélica, muitas das vezes vou na igreja com ela e vou na católica quando ela vai comigo também. Mas o respeito, Tony, tenho por você, tenho por qualquer pessoa, como homem, tenho amigos, tenho parente. E não tenho nenhum problema. Eu só acho que vocês do movimento, que lideram os movimentos, deveriam acabar, fazer com que alguns acabem com esse tipo de coisa. Continuando a nossa reunião, com a palavra agora o deputado Eduardo Bolsonaro.
É uma pena, senhor presidente, estar um pouco vazio aqui agora, né? Mas tem... Sim, mas sem problema. Senhor presidente, como não pode ser diferente, temos que aqui elogiar a iniciativa do senhor, deputado Anderson Ferreira, do pastor Silas Malafaia, do Tony Reis, que veio aqui, está presente entre nós, corajosamente, e que, infelizmente, a sua tropa, Tony Reis, não dá o exemplo, não segue o exemplo do seu líder, porque ontem tivemos aqui a audiência com os ex-gays, né, nessa casa, depoimentos super interessantes, esclarecedores, e infelizmente não tivemos ali nenhum representante do grupo LGBT ou dos simpatizantes dessa casa, né, com a causa gay. Porém, como já é praxe nessa casa, e nesse entendimento eu os qualifico como covardes, e se olhar no dicionário, covarde é aquela pessoa que se refuta à batalha, que vira as costas e vai embora, de uma deputada que apenas se manifestou via Facebook e ela disse o seguinte, abre aspas, isso que nós vimos hoje, falando da audiência do pessoal ex-gay, esse verdadeiro espetáculo, essa ribalta macabra, e por aí seguiu no seu devaneio de desqualificar. No meu entendimento, esse é o verdadeiro discurso de ódio. Esse é o discurso das pessoas que não pregam a tolerância no país. Porque nós aqui nessa casa derrubamos sim a ideologia de gênero e via Plano Nacional de Educação. E agora o MEC, num golpe sorrateiro à sociedade brasileira, tenta implantá-lo novamente via Plano Municipal de Educação. E pode ter certeza, está caindo na maioria dos municípios, maioria esmagadora dos municípios, está sendo lavada. Para o grupo LGBT prestar atenção de que o país não é um país gay, é um país sim, que respeita os gays, mas não queremos que as nossas crianças, quando irem para a escola, sejam ali ensinadas, conforme a sua orientação pedagógica, se vai ser menino ou se vai ser menina. O que há? E aí a minha pergunta, Tony Reis, o senhor concorda com essa ideologia de gênero em que a escola é que vai ensinar se aquela pessoa, se aquela criança é menino ou se ela é menina, independente do órgão sexual que ela contenha? E nessa mesma entoada, eu puxo aqui o gancho do deputado Marcos Rogério. É uma pergunta que eu tenho a fazer. Uma criança, será que ela tem discernimento para fazer uma cirurgia de mudança de sexo? Que eu costumo dizer, na verdade, é amputação, né? Porque se mudança daria para o sexo feminino virar masculino também. E a pergunta segue. Se uma criança, no caso, um menino, fizer a cirurgia de mudança de sexo e no futuro, quando tiver 17 anos de idade, 18, se arrepender, será que ela consegue voltar atrás e reimplantar o seu órgão masculino? É uma pergunta aqui que eu tenho a fazer do senhor. Porque esse pessoal que prega que um menor de idade pode fazer um crime desse, que é a mudança sexual, decidir sobre isso, é o mesmo pessoal que é contra a maioridade penal, que é contra a redução da maioridade penal. Fala que o anjinho de 16 anos, ele ainda não tem a sua formação completa, mas para trocar de sexo tem, né? Brincadeira. Tony Reis, a evidência é clara, porque esse mesmo pessoal do LGBT que está aqui hoje aplaudindo o senhor, é o mesmo que vai lá batalhar contra a redução da maioridade penal, contra a revogação de estatutos de armamento e por aí vai. Ou seja, são financiados. Talvez esse seja o problema. 10 bilhões por ano para as ONGs. O que nós não poderíamos fazer com isso, senhor pastor Silas Malafaia? Com os drogados, com os trabalhos que as igrejas têm nesse sentido, né? Imagine o senhor que sofre perseguição da Polícia Federal, da Receita Federal. Nesse sentido, eu queria até que o senhor explicasse a quantas andam esses processos contra o senhor, porque eu sou policial federal e eu imagino que seja sofrer essa perseguição, a quantas andam esses processos. Então, senhor presidente, para não me alongar e me ater ao tempo, mais uma vez, parabenizar toda a bancada evangélica, ao amigo Marcos Feliciano também, que se faz aqui presente, e, mais uma vez, reiterar, porque eu sei, eles nos ouvem, aqui pela TV Câmara, pelo YouTube ou por qualquer canal, só não tem a coragem de estar aqui presente, para que eles venham aqui para o debate. Essa aqui é a casa do debate. Eu acho muito caro a população pagar por um deputado federal que fica apenas da sua casa no conforto, tweetando e fazendo Facebook. A política é muito mais do que isso. Obrigado. Quero agradecer ao deputado Eduardo Bolsonaro e você que veio de uma tão bela escola, que é o deputado Jair Bolsonaro. Eu quero registrar a presença do deputado Áureo do Solidariedade, que está aqui também conosco, e registrar também a presença do deputado Goulart, que esteve inscrito, mas ele teve, por motivo superior, teve que sair, e a gente vai continuar dando ordem aqui
Com a palavra o deputado Flavinho. Deputado Anderson, deputado pastor Marco Feliciano, nobres deputados, Tony Reis, pastor Silas Malafaia. Tony, quero começar dizendo que admiro profundamente sua postura. Ontem, como já foi dito, nós tivemos aqui nessa casa um seminário, uma audiência pública, perdão, onde ex-homossexuais, ex-gays estiveram aqui e se posicionaram dizendo da sua história, da sua realidade, o que eles viveram e o que eles vivem, não hoje, mas já há vários anos. E não esteve presente o grande defensor dessa bandeira que você, com muita honra, está usando na frente da sua bancada. Eu queria dizer para o povo do Paraná, de onde você vem, e para os militantes LGBT desse país, que você sim deveria ser o defensor deles nessa casa, não o deputado João Willis. Porque você sim representa um movimento com a dignidade que ele merece. E merece. É um movimento que vocês acreditam e merece dignidade na sua defesa. E você, como defensor, tem defendido com dignidade desde o momento que eu cheguei nessa audiência pública até agora. Porque você defende com diálogo. E todos os meus pares aqui nessa casa sabem que eu sou um homem do diálogo. Eu sou católico, sou missionário, pregador, sou vice-presidente da Frente Parlamentar Católica, sempre me posicionei nessa casa como um construtor de pontes. Nunca abri mão dos meus valores e nunca abrirei, porque eles são valores básicos da sociedade. E quero começar dizendo sobre algo que você mencionou, e me perdoe, porque já tenho que começar discordando de você, exatamente nessa via de mão dupla que você tem instaurado no debate com os deputados que estão aqui, e não falo como religioso, também me posicionarei a partir dos meus valores, mas falo no primeiro momento como legislador, discordando de você de um ponto que você já colocou, que é a questão da constituição da família. Você dizia que a família não depende da genitália. Eu preciso discordar de você, porque a família, para ela, como homem e mulher, depois de constituída a família, realmente, o amor ele é tão forte que pode ser que aconteça uma enfermidade com a esposa ou com o esposo, e realmente a genitália já não seja o momento mais importante do amor daquele casal. Mas para iniciar a família, não se inicia sem a genitália. A família não começa simplesmente com um beijo. A família começa com o encontro de um pênis com uma vagina. É assim que a família começa. Me perdoe ter que usar esse termo, mas é assim. Estou falando para você a partir da afirmação que você faz. A família começa aí, e aí do encontro de um esperma com o óvulo, aí começa uma família. Quando esse casal se une, essa família ela é perpetuada a partir desse início. Agora, realmente eu tenho que concordar. Depois que essa família é constituída, e ela é constituída dessa forma, e isso é antropológico, isso não fomos nós que inventamos, não foi o pastor Silas Malafaia, eu ou qualquer religioso que seja. A partir desse momento, sim, aí muitas vezes pode acontecer do pai e a mãe se separarem, os avós criam os filhos, os tios, são situações adversas. Quem sabe esses arranjos que a deputada Érica Cocai falava, mas de forma alguma nós podemos colocar nesse arranjo familiar essa união estável pleiteada pelo movimento LGBT. É uma outra situação, e também não quero entrar nesse mérito, é um direito de vocês, se vocês acham que é direito, bom, aí está posto, mas não podemos confundir isso com família constituída. E o estatuto não é das famílias, porque não existem famílias, é uma família. Essa é a constituição familiar, homem, mulher e a sua prole, seus filhos. Então me perdoe já discordar no início desse ponto, né? Mas também o faço com muito respeito. Outra coisa que me chamou muita atenção, e por isso comecei dizendo isso a Vossa Senhoria. Ontem eu fiz questão de mencionar o deputado João Willis, e o farei outras vezes aqui. Ontem fui até a tribuna do plenário para agradecer aos vereadores, e acabei de receber aqui a notícia que no Rio de Janeiro já foi derrubado, viu, pastor? Acabaram de derrubar lá no Rio de Janeiro. Acabaram de derrubar. Estava difícil, foi difícil, mas conseguiram derrubar. E veja bem, eu estava ontem na tribuna do plenário, e volto a dizer, assim como todos aqui já me conhecem, procuro ser muito respeitoso nos meus posicionamentos, e o deputado João Willis estava no plenário. E, em respeito à presença de um parlamentar que tem a sua bandeira, eu fiz um pronunciamento muito tranquilo,
agradecendo aos vereadores, pedindo aos prefeitos, aonde os planos municipais tivessem sido aprovados com a ideologia de gênero, que vetassem, que fizessem um movimento. E terminei a minha fala de forma muito tranquila. Ao final, ao sair do plenário, o deputado João Willis me esperou sair do plenário e começou me chamando simplesmente de estúpido. Estúpido. E eu não vi o senhor, em nenhum momento, apesar de ouvir tantos discursos aqui, como o senhor já disse, até mesmo do pastor Malafaia, sempre enfático e tudo mais, eu não vi o senhor perder em nenhum momento o foco naquilo que o senhor acredita. E chamar ninguém de estúpido, ou chamar alguém de, por exemplo, burro, como a gente já ouviu várias vezes nas comissões, Comissão de Direitos Humanos, tratamento a um parlamentar dizendo que lhe falta inteligência. Lá no meu interior de São Paulo, sou de Guaratinguetá, quando você fala que alguém lhe falta inteligência, está chamando ele de burro. E chamar um parlamentar de burro, primeiro, ninguém chega aqui sendo burro. Ninguém chega aqui sendo burro ou sendo falto de inteligência. Precisa muita inteligência, sim, para chegar aqui, muito trabalho. E eu acho que todos nós merecemos essa dignidade. Então, partindo desse pressuposto, eu gostaria de convidar a Vossa Senhoria que ensine esse respeito aos seus pares. Que passem a respeitar essa bandeira, que me perdoe, eu não respeito, porque não concordo e não comungo com o movimento, mas respeito sim a sua forma de defendê-la, mas ensine os seus pares, peço com muito carinho, com muito respeito, ensine os seus pares a respeitar para serem respeitados, porque a família brasileira, ela tem respeitado sim os homossexuais. Eu, como católico, eu quero desafiar qualquer LGBT do Brasil a me dizer qual padre, qual bispo, qual missionário, qual pregador agrediu, ofendeu, ou bateu, ou matou um homossexual nesse país. Eu posso dizer o contrário. Semana passada eu estava em Campinas, numa comunidade católica chamada Esperança e Vida, que acolhe num hospital mantido a duras custas, porque o governo se negou a ajudar esse hospital. 24 soropositivos em fase terminal, que nem a família deseja acolher mais. O Estado, muito menos esse Estado totalitário, que quer mandar nas nossas crianças e nas nossas famílias, mas que não tem um mínimo de respeito por aqueles que são do vosso movimento, estão jogados num hospital. Aliás, não estão jogados porque lá estão acolhidos, mas pelo governo e até mesmo pelo vosso movimento, estão jogados no hospital. Porque eu queria saber qual hospital o movimento LGBT tem para acolher os soropositivos, aqueles que estão morrendo, que não são acolhidos pela sua casa, não são acolhidos pelas igrejas, que dizem que as igrejas só perseguem, só matam, os religiosos são perseguidores, são homofóbicos. Só ali, se eu fosse falar todas as obras da Igreja Católica que acolhem drogados, que acolhem aidéticos, que acolhem homossexuais e não perguntam o que é, da onde veio e que tem que se transformar em católico para entrar no hospital católico para ser tratado e sem pagar um centavo, eu iria aqui perder pelo menos um mês falando de obras e eu não ia encerrar. Então gostaria de deixar registrado aqui, volto a dizer, primeiro, o meu respeito à Vossa Senhoria, não o conhecia. Mas a partir de hoje o Senhor começa a ter o meu respeito pela sua postura. E todos aqueles que lutam por aquilo que acreditam, eles devem ser respeitados. E eu respeito por isso e peço uma salva de palmas à Vossa Senhoria por isso. Pela forma com que está conduzindo. Segundo, gostaria de pedir à Vossa Senhoria que ensinasse os vossos pares a respeitarem. Eles nunca serão respeitados no nosso país da forma como eles têm agido. A partir dessa casa. Eu vou torcer muito para daqui a 4 anos o senhor estar aqui para nós debatermos muito. Que o movimento LGBT aprenda a escolher melhor os seus líderes, aprenda a escolher melhor os seus representantes, para que realmente a gente possa ter um diálogo. Se o que querem é diálogo, nós somos abertos ao diálogo. Nunca nos fechamos ao diálogo. Porém, nós temos que elevar o nível do diálogo e aprender a nos respeitar. E a partir daí o terceiro ponto eu fecho, Sóstenes. Desculpa, deputado Sóstenes. Para concluir, senhor presidente. Eu quero aqui deixar muito claro que nós, católicos, tenho certeza e já vejo pela postura de todos os meus irmãos evangélicos que estão aqui, nós sempre nos unimos e cada vez mais estamos nos unindo, como frente cristã que somos, para defender os nossos valores. Mas defender os nossos valores não é agredir ninguém, não é matar ninguém, não é difamar ninguém. Disse ontem do deputado João Willis e quero encerrar com essa frase. Primeiro, aprendi na minha religião, com a minha crença em Jesus Cristo, que as nossas diferenças, elas não são barreiras. Nós podemos sim dialogar, podemos construir pontes. Segundo, toda pessoa, e isso é garantido na Constituição, independente de cor, raça, credo, sexo,
Todos merecem a boa fama. Agora, para isso, nós precisamos nos respeitar. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Flavinho. Muito bem representa aqui o glorioso estado de São Paulo, maior estado do país. Nós agora passamos a palavra ao deputado professor Vitório Galli. Palavra ao deputado Dr. João, que muito bem representa São João de Meriti e o estado do Rio de Janeiro aqui. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sóstenes, pastor Márcio Viciano, pastor Silas Malafaia, que eu tenho um grande respeito e admiração pela sua postura, pela defesa dos seus pontos de vista, e ao Tony, um prazer de conhecê-lo hoje. Eu tenho respeito, muito respeito aos homossexuais, só não posso compactuar com a atitude de alguns que tentam impor uma minoria a uma sociedade de maioria. Eu quero fazer aqui uma pergunta tanto ao pastor Silas como ao Tony. Hoje existe uma influência muito grande mesmo, do Estado na família, principalmente na forma de condução, de criação dos filhos. Eu sou oriundo de uma família bastante humilde. Meu pai faleceu ano passado com 95 anos, minha mãe ainda é viva com 92 anos, uma família extremamente humilde. Eu fui um garoto muito elevado, levei muito cascudo da minha mãe e do meu pai. Nem por isso deixei de amá-los e amo a ele de uma forma como todos os filhos amam seus pais. Nem isso causou trauma, nem deixei de chegar aonde cheguei. Eu pergunto aos dois, tanto ao pastor Silas como ao Tony, vocês acham positivo ou negativo a influência do Estado na criação dos filhos? E a segunda pergunta, mais dirigida ao Tony. A família, ela é uma instituição institucional, ela é bíblica e ela é divina. É assim que eu entendo a família. Formado por pai, mãe e filhos, homem, mulher e filhos. Nessa relação, o Estado, normalmente, quando falha um dos componentes dessa família, pai e mãe, o Estado normalmente mantém essa família com a chamada pensão, porque entende que essa família ela é a continuidade da sociedade. Não há uma relação simplesmente afetiva. Ao contrário do cônjuge homossexual, a relação dele é simplesmente afetiva, porque não há prole daquela relação. Qual a sua opinião desses casais exigir do Estado o mesmo tratamento, no caso da pensão, no caso da ausência de um desses cônjuges homossexual? Seria essas duas perguntas ao Tony e ao pastor Silas. Obrigado, presidente. Como foi o último deputado inscrito, né? Nós agora vamos passar a palavra para o deputado Tony Reis. Oi. Falaram tanto. O Fábio Souza aqui já começou a elogiar que ele daria um bom deputado para representar o movimento e a gente termina se confundindo aqui. Mas Tony Reis com a palavra. Sim, primeiro, eu gostaria de fazer algumas questões que eu acho que é importante, que permeou o nosso debate aqui. E aí, para a gente fazer esse trabalho. Eu acho que o respeito é fundamental em todas as situações. Eu acho que a gente também não tem que ser ditador do politicamente correto. Eu gosto do respeito correto. E eu acho que a gente tem momentos e momentos para a gente brincar, que nós estamos num momento super interessante de respeito, de Vossa Excelência, Vossa Senhoria, e nós temos que fazer esse trabalho de respeito. E a gente também tem pessoas e pessoas, tem pessoas que têm formas diferentes de estar se expressando. Eu, pelo menos, eu aprendi, deputado Flavinho, como católico, como cristão, que eu acho que nós temos que ter o respeito. Para eu ter o respeito, eu tenho que ser, para eu
ser respeitado, eu tenho que respeitar. E se eu não respeitar, isso acaba causando alguns problemas. Pastor Malafaia, primeiro, a sexualidade, o senhor sabe muito bem como psicólogo, que não é só uma questão biológica. A sexualidade tem a questão psicológica, né, psicóloga Marisa Lobo? Ela tem a questão cultural e ela tem a questão social. Eu estive agora 10 dias, a convite das Nações Unidas, em Mumbai, na Índia. Pessoal, é tão diferente. Bolsonaro, deputado Jair Bolsonaro, pai, e o Rogério. Eu vi situações dos homens andando de mão dada e se beijando. Fala assim, será que é todo mundo gay aqui? Então, lá a cultura, os homens vão de mão dada, se beijam tranquilamente. Então, no Egito também. Então, assim, a questão da forma de relacionamento... Tony, eles beijam na boca? Só queria saber lá. Na beijo na boca eu não vi. Mas a sexualidade, então não é só o aspecto biológico. Tem o social, o psicológico, o cultural. Sobre a questão dos números. Pessoal, eu acho que nós temos que estudar, e eu acho aqui, a bancada cristã, a bancada evangélica, a frente parlamentar, vamos estudar, pessoal. Nós temos várias pessoas, vamos pegar esses números, qual o caso? Nós temos um blog, vamos lá buscar, quem a homofobia matou hoje? Vira caso a caso. Vamos verificar o que está acontecendo. Eu acho que é muito importante, assim como o pastor Malafaia e eu vou fazer um artigo muito interessante, para a gente estar na academia, a gente tem que refutar a partir de argumentos. Vamos discutir isso. Então, eu também, com os nossos números. Com relação aos planos municipais e estaduais de educação. Então, vamos refletir aqui. O que eu posso falar enquanto membro do Fórum Nacional de Educação? Os planos municipais de educação, não é só para a rede municipal, não é só para criança. Ele é do território, por exemplo, lá o plano municipal é para a faculdade, é para o ensino médio, e é isto. Então, ninguém vai estar lá no CEMEI, na creche, ensinando. Os planos municipais é a universidade, porque nós temos dados, pessoal. Que 40% das pessoas LGBT sofrem homofobia na escola. Quem de vocês aqui, dos homens que estão aqui, quando você quer ofender alguém, do que chama? Então, assim, amigo, você é da comunidade, já foi da ex-comunidade? Eu quero pedir, Tony Reis, me desculpe interromper, mas eu quero pedir aqui o pessoal que está acompanhando a audiência pública, mantenha... Para ofender uma pessoa, e isso, pessoal, a pior coisa que tem é o chamado bullying. E isso nós temos provas. Assim, e aí eu, conversando com o pastor Silas Malafaia, nós temos que combater tanto o machismo, tanto quanto a homofobia, o racismo, a questão do bullying, a pessoa, o adolescente mais obeso, o mais altão, que tem espinha, nós temos que combater todos esses tipos de intolerância e de respeito e fazer uma cartilha nesse sentido. A questão da desconstrução da heteronormatividade, deputado Fábio Souza, Goiás, PSDB, inclusive saudar aqui a delegação do Diversidade Tucana. A questão, hoje nós temos uma heterossexualidade compulsória, todo mundo é hétero, não é, pessoal, nós sabemos que tem uma grande parte, nós temos um grande número de homens e mulheres que não são heterossexuais. Eu vejo que é discutir essa heterossexualidade, não destruir os heterossexuais, a ideia não é isso. A ideia não é desconstruir. Como que eu vou desconstruir o Bolsonaro filho aqui, da heterossexualidade dele? Como que eu vou fazer isso? O que nós temos aqui é discutir a heterossexualidade compulsória. Falando para a Érica Cocai. Érica Cocai, primeiro eu gostaria de parabenizá-la. A senhora sempre com um discurso bastante poético, bastante contundente, de respeito. E assim, a senhora tem toda a nossa admiração, e eu acho que nós estamos construindo. E eu acho que mesmo essas audiências polêmicas aqui, a gente pode sair algum saldo de bom. E que você colocou muito bem claro. O que nós não queremos é um estatuto monolítico.
nós temos vários tipos de famílias no Brasil. E o estatuto seria muito importante que contemplasse todas as famílias, e não só um tipo de família. Porque nós não queremos ser discriminados, e nós temos realmente que ter uma cultura de paz, como a senhora colocando. Só vou respondendo de forma bem tranquila e está indo bem. Sobre a questão que eu acho que é importante. Pessoal, audiência pública também é cultura. Certo? A homossexualidade, a bissexualidade e a heterossexualidade é a orientação sexual. É o teu desejo. É para onde vai a tua pulsão sexual. Para onde torce o seu pescoço. Isso é a orientação sexual. Que não é opção. Quem é o idiota nesse país, no Brasil ou no mundo, que optaria para ser discriminado e ser motivo de chacota? Eu não conheço um gay que fala assim, eu optei por ser gay. Eu não conheço. E aí eu respeito as pessoas que assumem, aí sim a opção, assumir ou não assumir. Eu, como sempre fui uma pessoa extremamente autêntica, desde a minha adolescência, sempre assumi a minha postura. Por isso que não sou padre, Flavinho saiu daí. Eu era para ser padre, mas quando eu assumi que era gay, aí o pessoal falou assim, não pode. E daí eu Para concluir, Tony. Então, e a identidade de gênero, eu acho que é importante, vamos concluir. A identidade de gênero, pessoal, é uma questão muito mais complexa, não é a questão da homossexualidade. É como o ser humano se sente. Tem seres humanos que se sente homem ou mulher, independente da genitália. E para isso tem um procedimento médico, psicólogo, e isso que nós estamos discutindo. Então, é importante a gente trazer doutores, doutoras, pessoas que entendam isso. Não confundir homossexualidade com identidade de gênero. Sobre a questão, e delegado Mauro, sobre a questão, hoje nós temos, aí pelo relatório Kinsey, nós temos a sexualidade vai de 100%, as pessoas que são hétero e as pessoas que são 100% homossexuais. Então é uma escala de 0 a 6. Deputado Bolsonaro, a questão dos planos de educação eu já falei. Sobre a questão da situação da cura gay, que foi colocado ontem, eu não fui convidado, tinha algumas pessoas assistindo. Eu acho que as pessoas têm que ter o direito de ser o que elas quiserem e tem que ser respeitado. Eu não vejo e não temos que impor absolutamente. Não tem que ter a heteronormatividade compulsória e nem a homossexualidade compulsória. Então o ex-gay também tem que ser respeitado. Exatamente. Pessoal, heterossexual, tá feliz? Continua ex-gay. O meu marido é ex-hétero e tá feliz. Mais 3 perguntinhas e concluo. Flavinho. Eu não está aqui, mas eu faço questão de responder por tal. Só para justificar, porque está tendo votação nominal, ele foi e volta, perfeito. Tá? Eu pego o Papa viajando do Brasil para a Itália, e eis que a Calabrini falou num belo italiano, fez a pergunta, e aí, Papa, e os gays? E ele falou, se Deus não julga, quem sou eu para julgar? Então, hoje, nós estamos tendo um diálogo muito interessante com a igreja, que eu acho que é importante, pessoal. Eu acho que as pessoas têm que ter posturas, mas a questão do julgamento é quem vai fazer, para quem acredita, é a questão do Senhor lá no Altíssimo. Sobre a nossa bandeira, pessoal, é isso que nós temos que ver, pessoal. Tem gente que gosta do vermelho, tem gente do alaranjado, do amarelo, do verde, do azul, do lilás. Cada um com a sua cor, cada um com a sua sexualidade, vivendo harmonicamente nesse país. Ex-gays, ex-hétero, todo mundo se amando, se beijando e, se possível, beijando aquele que autorizar com consentimento. Sobre a questão do Jean Willis, pessoal, eu tenho o maior respeito. Jean Willis é uma das pessoas mais inteligentes, e ele é muito inteligente. É uma pessoa que, claro, pessoal, claro, quando você sente, e aí eu não estou falando por ele, até porque não tenho essa procuração. Ele, quando sente, talvez, acuado, porque eu não tenho problema de pressão nenhuma, pessoal. Se todo mundo quiser falar contra, eu sossego ali e tal. Ele, talvez, num gesto, ele pode ter se dirigido de forma não diplomática ao outro parlamentar. Mas o Jean Willis tem o reconhecimento da comunidade LGBT nesse país. Ele é um deputado que nos representa, sim.
E ele pode, e ele nos ajuda muito. Por favor. E ele ajuda a democracia Por favor, do país. vamos respeitar o convidado. Nosso país e a nossa sociedade precisa todos os tipos de pessoa. Dr. João, sobre a questão do respeito e do respeito da compactuação do respeito. O Estado, concordo plenamente que as famílias aí na concepção que eu defendo, a família, realmente eu faço isso com os meus filhos. A questão dos valores, a questão da ética, tem que ser aprendido em casa. Para concluir, a escola, colégio, a universidade, tem que discutir sim a questão do respeito. E o Estado sim compete coibir qualquer forma de crime e qualquer forma que sair da normalidade. O Estado tem que fazer isso. E a escola é um belo momento de socialização e que as pessoas têm Tony que aprender Reis, eu quero a pedir respeitar. E aí, concluindo, agradeço. Mudança de sexo, a favor ou contra as crianças? Deputado Anderson, presidente, Pronto, somente que ele citou Tony o Reis. Papa Francisco, Presidente. só, Tony, para deixar Mas vamos claro. fazer o seguinte, o deputado Silas Malafaia, o pastor Silas Malafaia, essa correria, Pastor. viu? Pastor Silas, essa correria no plenário pra gente Nós votar, estamos deixa a engrossando gente a canela no hoje. meio. O pastor presidente. Silas Malafaia, só um minutinho. Essa presidência vai responder todas as perguntas que vocês fizerem. Mas eu quero, porque nossos convidados têm voos marcados, tem toda uma agenda, já disponibilizaram a sua agenda para estar aqui conosco. Então vamos escutar agora o pastor Silas Malafaia e logo em seguida vão ter tempo as pessoas, os parlamentares que vão ficar aqui, pessoas vão continuar o questionamento de acordo com o andamento dessa reunião. Com a palavra, o pastor Silas Malafaia. Pastor Silas, aqui. Pastor Silas, o senhor me dá 10 segundos só para fazer como o Tony citou o Papa Francisco, somente o Papa Francisco e a Igreja Católica não é a favor do homossexualismo. Ok? Não, somente para... Foi respondida, ok? Foi respondida somente a isso, pergunta. obrigado. Eu não obrigado. falei isso. O que eu falei é que ele falou num avião que se Respeito, Deus sim. não Tony julga, Reis. quem sou eu para julgar? Exatamente. Tony Reis, Respeito, eu sim, mas não agradeço compactuar com a sua homossexualismo. participação aqui, mas agora com a palavra o pastor Silas Malafaia. Primeiro eu quero agradecer, não é, o convite. Jesus, eu estou ruim para guardar o Anderson Ferreira, certo, lá de Pernambuco, agradecer o convite, o deputado Sóstenes, agradecer a paciência dos deputados aqui, de todo esse povo. E, Tony, deixa eu dizer uma coisa para você. Rapaz, mas que turma desunida é essa, rapaz? A tua turma, cadê o cara? Tinha que estar aqui, rapaz. Cadê o Jean Willis? Ele tinha que estar aqui, rapaz. Caramba! Agora, deixa eu só corrigir aqui, antes de contar meu tempo, que eu cometi um erro. Foi a Marisa Lobo que foi caçada. A Rosângela Justino recebeu censura, certo? Só para corrigir aqui uma informação. Mas eu tenho o prazer de falar. A deputada Érica Cocai está aqui, então é bom a gente falar quando a pessoa está presente, que eu não suporto falar com a ausência das pessoas. O projeto 5002, de autoria da deputada Érica Cocai, Érica Cocai e também de Jean Willis, é uma afronta à família, porque um garoto de 12 anos, ok? Tem o poder, segundo os interesses superiores da criança, a decidir a mudança de sexo. Basta para isso a ajuda da Defensoria Pública. Agora, o que eu acho a incoerência da turma que ela representa é que eles, o PT, é contra a maioridade penal e para 16 anos. Mas um garoto de 12 anos já sabe que pode mudar de sexo, como se fosse uma mudança de camisa ou de roupa, de uma coisa irreversível. É uma intromissão do Estado na família. Deputado Anderson, depois eu quero ter o direito de explicar ao pastor, porque ele só um não minutinho, conhece direito. Olha, o nosso convidado... E eu vou ter o direito da tréplica. Nosso Ainda convidado, tem essa, a última eu queria pedir à deputada Érica Cocai que tivesse o respeito aos nossos convidados. Estão vindo aqui para contribuir
com a comissão, com direito à fala. Respeito, então, estou Vossa respeitando. Vossa Excelência teve a oportunidade de falar. Só um minutinho. Vossa Excelência teve a oportunidade de falar. Agora, Vossa Excelência tem que ter a oportunidade de escutar também. Claro, porque os nossos debatedores aqui. Entretanto, deputado, eu estou apenas solicitando que eu possa, Questão após a fala do pastor... Vossa Excelência sabe que esse direito a gente vai Questão de ordem. garantir, Claro, tá ok? só Um minutinho. Senão, a gente tem que ter a consciência, eu peço aqui aos pares, aos nossos amigos, colegas, que a gente tem que ter a consciência que tem uma agenda a ser cumprida. Nós estamos aqui com uma audiência extensa, com uma participação enorme. Então, deputado Silas, o pastor Silas Malafaia, com a oportunidade aqui para falar. Não sei. Eu só gostaria de pedir a Vossa Excelência se a deputada Érica Cocai vai falar depois de mim, eu vou ter direito a tréplica. Com certeza. Ok? Está assegurada a sua palavra só também. Gostaria de deixar isso aqui. Então vamos voltar. Eu conheço, tá? O artigo 5º, ok? O parágrafo 1º, que fala sobre isso. Inclusive, a mudança de sexo até para adulto tinha que ter um acompanhamento psicológico, porque não é uma coisa de brincadeira. É uma coisa muito séria. E a verdade... Puta miséria. Deixa eu tirar esse troço daqui. Sai! Pronto. A questão, minha gente, é que um garoto de 16 anos não pode responder criminalmente. Mas um de 12 pode, certo? Pelos interesses superiores da criança. Eu não sei que interesse superior da criança é esse. Eu queria entender o interesse superior da criança, buscar ajuda na defensoria pública e contra os pais. E vou dizer aqui, a ideologia de gênero, minha gente, o jogo, olha, é uma afronta, mudando aqui, é uma afronta ao Congresso Nacional, que mandou retirar tudo que tem respeito à orientação sexual e a gênero, e que eles, o governo, está colocando, porque querem para o município, é para pegar a criançada de 0 a 10 anos, para ensinar homossexualismo, Tony. Isso é conversa fiada. E outra, e esse negócio que o camarada nasce o quê? Seres assexuados. Você nasceu, o que é que você é? Não sei. A escola vai me ensinar o que eu vou ser. Eu não sei qual é a minha preferência. Repito aqui, a criança quando nasce tem uma predisposição de herdar características psicológicas do sexo que veio. Isso aqui é ciência. Isso aqui é ciência, não é babuzeira. Essa aqui há uma ideologia, gente. Escuta, Maxi, que depois o seu amiguinho Angel, que concluiu o trabalho dele, o que é que eles perceberam? Que o último reduto de autoridade é a família. Então vamos detonar esse negócio. Isso aqui tem que detonar a família para uma elite política mexer com uma massa de informes. É uma ideologia. Isso não é uma brincadeirinha. E é uma afronta à família, um garoto de 12 anos. Se o projeto da deputada e o projeto do Jean Willis dissesse que uma pessoa maior de 18 anos, após passar por procedimentos psicológicos, decidir mudar de sexo, eu ainda ia ter que respeitar, é maior de idade. Agora, uma criança, o que está escrito no projeto, né, buscando os interesses superiores da criança, que conversa é essa? Contra o pai, um menor, quer dizer então que um defensor público pode... E quem é defensor público para saber os interesses superiores da criança? Quem é ele? Como é que é esse negócio? Isso é uma afronta. Nós estamos aqui falando... o discurso é bonito. O discurso é muito bonito. É muito lindo. Nós não estamos aqui para proibir nada. Nós não estamos aqui para proibir ninguém de ser nada. O que está em jogo é a história da civilização humana. O que está em jogo, homossexualismo sempre existiu, nós sabemos disso, é dar um status de família quando tem pesquisas. Eu botei aqui uma pesquisa. A pesquisa não é de um cara, não. A pesquisa é de um estudioso da Universidade do Texas, que foi bombardeado pelo ativismo gay, e que a universidade, que na América não se brinca, levantou um grupo de estudiosos para ver se a pesquisa dele estava comprometida por alguma variável. E a pesquisa dele mostra, que foi feita agora em 2011, 2012, Mark Regner,
um doutor, e foi publicada na revista de Ciências Sociais. Ele mostra que a probabilidade de uma criança ser violentada é 24%, tá? Na pesquisa, por casais gays, do que 2% por casais héteros. Não foi eu que fiz a pesquisa. Não é pastor que fez a pesquisa. Aqui é que tá, ninguém está falando aqui de religião, não vem aqui falar de religião. Eu não vim aqui falar nada de religião, não sou criança. Não estou aqui fazendo conjecturas religiosas. Eu nunca entrei aqui nessa casa para citar Bíblia. E estou cansado de ver citação de Bíblia. Estou cansado de ver aqui, não por mim. Eu não vim aqui, você tem que citar Bíblia. Eu estou aqui para citar Bíblia? Eu estou aqui para citar Bíblia, não. Agora, a maioria tem que ser respeitada. Vim dizer para cá que uma ministra deu uma canetada a favor de alguma coisa, então eu vou sugerir à deputada Érica Cocai para fazer uma PEC, ok? Para mudar o artigo 226, parágrafo 3º. Sugiro à deputada a fazer uma PEC para mudar o que está escrito aqui, ok? E pela última vez, porque não é possível, meu Deus, isso não é alemão nem francês. Pelo amor de Jesus Cristo, não precisa ser jurista, não precisa ser doutor em português. Eu vou citar pela última vez o que está aqui, ó. Ó, é isso aqui. O que vale é isso aqui. Negócio que juiz deu canetada, pode dar canetada para o que quiser. Eu quero saber isso aqui. É a Constituição. Então, eu vou aqui sugerir a deputada Érica Cocai, que está aqui. Deputada, faz uma PEC para mudar isso aqui, ó. Parágrafo 226, artigo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Isso aqui é Constituição. Faz uma PEC. Olha, vou dar até a sugestão da PEC. Ih, rapaz, virei jurista aí. Vou dar a sugestão da PEC, ó. Para efeito de proteção do Estado, é reconhecido a união estável entre pessoas como entidade familiar. O negócio é ser aprovado aqui dentro. Que aqui é o debate democrático, é aqui dentro. Não é canetada, não. É aqui dentro. É aqui dentro. Faz uma PEC para mudar isso aqui, o que está no parágrafo 3º, e aí tá tudo bem. Agora, negócio de que, ó, a ministra tal deu essa canetada. O ministro tal, isso é conversa, minha gente, é o parlamento. Quem faz as leis de um Estado é o parlamento. E aqui, eu já disse e vou repetir, o Estado é laico. Isso é o governo. O povo não é laico. E o parlamento não é laico, porque ele representa as ideologias, sejam elas religiosas ou não, das pessoas. Parlamentares vieram para cá representando uma ideologia cristã ou comunista, não interessa. Essa conversa de Estado laico é a maneira preconceituosa para nos calar. Ok? Se Marx tem direito de alguém defender a ideologia de Marx aqui, por que você não pode defender uma ideologia baseada em Cristo, que eu repito, que é o paradigma do Ocidente? Ok? Eu pergunto aqui, vou repetir, tem que repetir porque a hora passa, outros deputados chegaram. De onde vem a escola pública? Da reforma protestante. De onde vem a proteção da vida e direitos humanos? Do modelo judaico-cristão. É a sociedade, ela está permeada disso. Ok? E se amanhã aqui no parlamento tiver uma maioria de ateu, se ele tiver aqui, ele está representando os ateus, ele vai colocar no bojo das leis alguma coisa em relação a isso. E outra, nós não estamos aqui para proibir ninguém de ser nada. Ok? Não estamos aqui para proibir ninguém de ser nada. E essa historinha de homofobia, ok? Essa história de homofobia, quem define o que é homofobia não é ministro do STF. Quem define o que é homofobia é a psiquiatria. E o que é que a psiquiatria diz? Temos que ir lá na fonte da ciência. Quem é que define a homofobia? É o pastor, por algum acaso? É o deputado gay, por algum acaso? É o ativista? É a psiquiatria. O indivíduo tem uma aversão a um homossexual que quer matar, que quer bater, que quer agredir. Isso aqui é homofobia. Agora, no Brasil, opinião virou homofobia. Gostaria de falar que opinião não é crime. E gostaria de falar, se estamos numa sociedade para todo mundo pensar a mesma coisa, é ditadura da opinião e ditadura do falso consenso. Ok? Nós estamos aqui para contraditórios, sim senhor. Só que quem são rotulados de fundamentalistas, retrógrados, e eu queria agora dar uma nomenclatura, porque nós não rotulamos eles de nada. Mas eles nos rotulam, homofóbicos,
fundamentalistas. Eu queria dar agora um rótulo e até dar uma sugestão aos deputados. Quando alguém chama isso, gostaria que vocês, porque eles é que estão nos rotulando, nós somos os equilibrados, eles são os desequilibrados sociais. Para encerrar. Senhor presidente. Só um minutinho. Eu só quero pedir atenção aqui, como eu já havia dito à deputada Érica Cocai, que essa presidência vai assegurar, no tempo de 3 minutos, o tempo para Vossa Excelência. Primeiro aspecto. Com direito à réplica e à tréplica. Sabe quem sabe o que é homofobia? Aqueles que sofrem na pele e na alma o preconceito de uma sociedade heteronormativa. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que não precisa de PEC. Sabe por que não precisa de PEC? Porque não há nenhuma dúvida que a Constituição assegura os direitos de todas as relações homoafetivas. A quem cabe interpretar a Constituição, que é o Supremo, e esse é o Estado Democrático de Direito, já foi interpretado. Então não há insegurança jurídica. E o terceiro aspecto é que eu vou encaminhar para o pastor qual é o protocolo do Ministério da Saúde para os processos transexualizadores. Deputado Jean Willis, ele desapensou esse projeto de um outro projeto que falava de intervenção cirúrgica, porque nós não estamos falando de intervenção cirúrgica. Existe um processo e um protocolo do Ministério da Saúde que assegura a presença de psiquiatra, de clínico, de assistente social, de endocrinologista, para acompanhar as pessoas que se sentem ou que têm uma identidade de gênero que não corresponde ao seu próprio corpo. E aí digo isso, que isso é fundamental ser assegurado, inclusive para adolescentes, a partir de uma decisão judicial. Por quê? Porque esses adolescentes precisam ser acolhidos para que não tenham que injetar, como injetam muitas vezes, silicone industrial, para que não tenham que se mutilar, como muitas vezes se mutilam, para que possam ser acompanhados. Isso pode resultar ou não em uma cirurgia, resultar ou não, mas ninguém chega no hospital nesse país e sai com mudança de sexo, porque é um protocolo do Ministério da Saúde que assegura este acompanhamento. Existem pessoas transexuais que há 8 anos estão sendo acompanhadas e ainda não têm autorização para mudança de sexo. Portanto, vamos assegurar que tenhamos a liberdade e que tenhamos o respeito como norma, para que nós não tenhamos, em cima de conceitos como ideologia de gêneros ou outros tantos, uma homofobia que não é opinião, é crime, porque mata, o discurso mata, pastor. Com direito à tréplica, pastor Silas Malafaia. Não é só apertar aí, pastor Silas. Senhores, eu vou mostrar a incoerência entre o discurso da deputada e a lei, o projeto de lei dela. Há um discurso aqui, e vamos lá, olha o que ela acabou de dizer e olha o que ela coloca. Vamos lá, acho que a senhora esqueceu de ler o que a senhora escreveu. Artigo 8º. Vamos lá. Artigo 8º. Toda pessoa maior de 18 anos poderá realizar intervenções cirúrgicas totais ou parciais de transexualização, inclusive as de modificação genital ou tratamento hormonais integrais, a fim de adequar o seu corpo à sua identidade de gênero autopercebida. Agora segura aí. Parágrafo 1º. Em todos os casos, será requerido apenas o consentimento informado da pessoa adulta e capaz. Não será necessário, em nenhum caso, que qualquer tipo de diagnóstico ou tratamento psicológico ou psiquiátrico ou autorização judicial ou administrativa. Eu gostaria de informar que entre o que a deputada está falando... Deputado, a senhora tem que respeitar o nosso convidado. Foi permitido o tempo a Vossa Excelência falar. Agora tem que haver respeito. Até porque aqui não tem espaço para intolerância. A deputada disse aqui que existem, palavras dela, está gravado, procedimentos no Ministério da Saúde, nos hospitais, tem gente há não sei quanto tempo esperando. Isso é o que ela está falando hoje. Aqui está a lei. Aqui está a lei. Agora, para vocês entenderem... Ah, Jesus. Cadê? Olha aqui, escuta essa aqui. Escuta essa, é dela. Artigo 5º. Com relação às pessoas que ainda não têm 18 anos de idade, a solicitação do trâmite a que se refere o artigo 4º, que é a mudança,
deverá ser efetuada através dos seus representantes legais, com a expressa conformidade da vontade da criança ou adolescente, agora segura, levando em consideração os princípios da capacidade progressiva e interesse superior da criança, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo 1º. Ah, mamãe. Quando por qualquer razão, escuta essa, senhores, a interferência do Estado na família. Quando por qualquer razão, sai! Quando por qualquer razão, quando? Ei! Vamos continuar. Jair. Deputado Jair. Quando? Deputado Jair Bolsonaro. Deputado Jonathan. Vamos encerrar a nossa reunião. Quando? Só vou terminar, porque eles são bons para falar e péssimos para ouvir. Quando por qualquer razão, escute, isso, eles não suportam o contraditório. Quando, aqui, é a lei que ela fez e que vai ser derrotada aqui. Quando, olha aqui, senhores, quando por qualquer razão seja negado ou não seja possível obter o consentimento de algum dos representantes do adolescente, ele poderá recorrer à assistência da Defensoria Pública para autorização judicial mediante procedimento sumaríssimo, que deve levar em consideração os princípios da capacidade progressiva e interesse superior da criança. Isso aqui, sabe o que é o nome disso aqui? Canalice! Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? É a tentativa de tirar, é um plano ideológico dos esquerdopatas para tirar a autoridade dos pais e da família. É esse que é o jogo, senhores. Ok? E eles não suportam. Cai fora, porque não tem argumento. Eles fazem na surdina e depois na maior cara de pau, são dissimulados. Vem aqui dizer, não é isso? Não é, tá aqui, ó, quebrou a cara, para vocês verem como é que eles são. Ok? Deus, termino. Tony, diferenças vamos ter. Ok? Você, vou te ser honesto, tem muita diferença, você sabe disso. Mas vou te respeitar mais, porque você está aqui no debate, recebendo uma contradição, e teus pares fugidos, teus pares escondidos, teus pares correram. Cadê eles aqui para te ajudar? E depois eles querem, na caneta do juiz, senhores parlamentares, isso é sério. É uma ofensa a vocês ver o juiz dar uma caneta como está lá agora. Preste atenção, o PPS pede para que o procurador-geral encaminhe ao Supremo, para o Supremo definir o que é homofobia. E o procurador aceitou e encaminhou ao Supremo. Vai ser na caneta de novo? Isso é muito sério, gente. O parlamento estão botando de joelho. Agora. Nós não podemos aceitar isso, senhores. O parlamento não pode ficar de joelho. Tem medo de juiz? Tem medo que vai fazer alguma coisa? Então faça. Vocês vão entrar para a história como alguém que deixou um legado, que não tem medo e não é covarde. É a atribuição desse parlamento. Leis é com vocês. Essa conversa que o parlamento demorou 10 anos não é da conta do Supremo. O Supremo é guardião da Constituição. É guardião da lei. O Supremo não foi feito para fazer leis. É uma afronta ao Estado Democrático de Direito e à autoridade do Poder Legislativo. Deus tenha misericórdia da nossa nação. Senhor presidente. Agradecer. Senhor presidente. Deixa eu só perguntar. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.